Filhos de Posídon: Boetos e Helen por Antíope, filha de Eulo. Agenor e Belo pela Líbia, filha de Epáfos. Leucon por Temisto, filha de Ipseus. Abas por Aretusa, filha de Nereus. Fênix, Neleus e Pélias por Tiro, filha de Salmoneus. Eufemos, Licos e Nicteus por Selaeno, filha de Ergeus. Peleu, Arprites Anqueus por Alteia, filha de Téstios. Eumolpo por Quiona, filha de Bóreas. Nauplius por Amínome, filha de Dânaos. Da mesma forma, Eufemo por Europa, filha de Tício. Amicus por Meli, filha de Oceanos. Busíris pela Líbia, filha de Épafo. Pseudo-Higino, fábula, segundo século da Era Comum. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Estou aqui mais uma vez com satisfação, com prazer, trazendo conteúdos relacionados ao mito grego. E como foi falado na última gravação, hoje nós iniciaremos os conteúdos relacionados à descendência de Posídon, que, como eu havia comentado, são inúmeros. São 120, como eu disse, como consegui pesquisar. Acredito que o número seja muito maior, mas as fontes que eu consegui me trouxeram esse número e eu vou trazer todos eles. Obviamente, também eu já havia alertado antes, alguns apenas constam na mitologia, isso é relativamente comum no mito grego, muita coisa se perdeu, muito personagem foi perdendo a importância no decorrer dos séculos e eles acabaram virando uma nota de rodapé, eles acabaram virando uma nota de página, como se diz. Enquanto que outros têm um conteúdo muito rico e a gente vai poder aprofundar exatamente esses personagens que trazem uma riqueza relacionada ao deus Posídon, ao deus cavalo, ao abalador, o deus dos terremotos. Então, a minha proposta hoje, nós começarmos com 8 personagens, uma, inclusive, eu vou apenas citar aqui para que no final de todos esses conteúdos eu possa falar mais detidamente dela, que é uma divindade que dificilmente é citada em textos, em conteúdos relacionados ao mito grego. É uma divindade praticamente desconhecida, mas ela foi muito importante e ela teve a ver com situações e condições iniciáticas da religião grega. Mas eu vou deixar ela para o final. Mas eu vou citar o nome dela, inclusive tem uma citação aqui que é bem importante que eu vou fazer como uma pré-degustação em relação a esses conteúdos relacionados ao deus Posídon e sua descendência. Bom, então se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube ou por alguém, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Vou pedir, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e ative as notificações, porque assim que eu publicar algum conteúdo novo, você vai ser avisado. Seja sempre bem-vindo. Bom, quando eu comecei a elencar a quantidade de personagens relacionados a Posídon, confesso que me espantei positivamente, porque nunca imaginei que eu pudesse encontrar tantos personagens como eu fui encontrando. Alguns eu já sabia, obviamente, já conhecia, e outros foi para mim uma grande surpresa. Então, personagens que eu nunca havia parado para pensar mais detidamente, eu acabei encontrando como constando na descendência do grande deus dos mares. Muitas vezes, quando nós pensamos em descendência de Posídon, logo de imediato nos vem à mente Tritão, que talvez é a divindade marinha que é mais associada a Posídon, né? Eu até cheguei a comentar num conteúdo anterior que Tritão ele faz às vezes um papel
como se fosse, e ele é o mensageiro de fato de Poseidon, ele faria o papel que é correspondente ao papel de Hermes, um dos papéis de Hermes na relação dele com o seu pai Zeus. Mas mais e mais personagens foram sendo descobertos e eu, como eu disse antes, eu fiquei grato e fiquei surpreso pela quantidade de personagens que eu fui encontrando. Então eu vou trazer hoje aqui 8 personagens, tá? 7, porque uma eu vou apenas citar, para depois a gente fazer essa apresentação dela mais detida. Inclusive vai ser preciso fazer um conteúdo específico para ela. E quais são os personagens que eu trarei aqui nesse conteúdo para com que a gente possa conhecer mais, apresentar com mais qualidade? Então eu vou trazer aqui para vocês, para nós, né? O Eulo, um personagem chamado Eulo. Vou trazer aqui o Tritão. Eu vou trazer a Rhodes. Vou trazer a Aetusa. Vou trazer a Cimopoleia, a Bentesicima, a Herófila e, por último, a Despoina, que é exatamente essa divindade que é pouquíssimo conhecida e pouco citada em textos sobre mitologia grega. Essa divindade, ela está ligada naquele episódio em que Deméter se transformou numa égua e Poseidon se transformou num garanhão, fecundou Deméter e ela vai dar luz a Árion. E a maioria dos textos dizem que Deméter deu luz a uma filha cujos poetas não conseguiram ou tiveram um certo cuidado em nominar. Então, era claramente um personagem que estava associado a algum culto iniciático, como de fato vai ser assim, tá? Então, a gente vai falar aqui, eu vou fazer uma citação da Despoina no final desse conteúdo aqui, e nós vamos começar aqui por Eulo. Bem, o primeiro Eulo que a gente vai fazer citação aqui não é o Eulo que é o rei dos ventos, aquele que comanda os ventos, que controla os ventos por indicação e orientação de Zeus. Não, esse Eulo aqui é outro. Esse Eulo aqui é filho de Poseidon com uma personagem marinha chamada Arne. Ela é filha de Oceano. Inclusive, essa Arne aqui também existem 4 personagens da mitologia grega com esse nome. Nós sabemos que quando a mitologia grega começou a traçar maiores expansões, muitos outros relatos foram colando, foram se acrescentando, e é onde se encontra, por exemplo, a questão de Arne, tá? Que é a mãe desse Eulo, no caso que a gente está comentando aqui. O que aconteceu? Nós sabemos que nos relatos da salvação de Zeus, quando Reia ocultou Zeus e ofereceu para Cronos a pedra para com que ele engolisse pensando que era o filho, relatos posteriores falaram de que alguns outros irmãos de Zeus escaparam também da fúria e da sanha de querer destruir os filhos, como aconteceu com Zeus. Então, existem relatos que falam de que Hera foi poupada, inclusive no relato da Ilíada fala de uma relação de Hera com Oceano e Tétis, em que ela diz que eles eram queridíssimos, e essa questão deles serem queridíssimos era por conta de que eles protegeram ela quando ela foi poupada de ser engolida por Cronos. E uma versão também posterior fala de que Poseidon também foi poupado de ser engolido pelo pai. E quem protegeu ele foi exatamente essa divindade. Ela chega a ser a ama de leite dele durante o período em que ele ainda estava se desenvolvendo. Ele cresce, ele vai crescer, vai acontecer a titanomaquia e a gigantomaquia. E futuramente, depois que ele já está com os outros irmãos já controlando o universo, ele vai se unir a Arne e eles vão ter 2 filhos, um que é o Beoto, que é o ancestral, na verdade é o antropônimo dos povos da Beócia, e o outro é o Eulo, que é o descendente dos Eólios. A gente não pode esquecer que naquela região ali há um conjunto de ilhas que se chamavam Ilhas
eólias, tá? Então, eu identifiquei nessas ilhas eólias Lípare, Vulcano, Salina, Stromboli, Filicude, Alicude e Panareia. São as ilhas eólias, que têm esse nome por conta de que ali os povos eólios foram originados da ação futuramente, desse filho de Arne e Poseidon. Então, esse primeiro Éolo, ele não é o Éolo, como eu disse, aquele Éolo mais importante, mas ele vai chegar a ser super importante porque ele é um herói dos povos eólios que vão estar ali naquelas ilhas em que eles vão ter o nome por conta desse antepassado Éolo. Então, o primeiro filho de Poseidon que a gente vai comentar aqui agora, tá? Bem, o segundo personagem agora que a gente vai pontuar, desse grupo aqui, ele é talvez o mais conhecido e o mais associado, mais facilmente associado a Poseidon, que é Tritão, tá? Então, Tritão, ele é filho daquele hierógamos de Poseidon com Anfitrite, que é a sua companheira, a sua parceira por excelência, né? A deusa por excelência, a principal deusa marinha, e ele funciona como um mensageiro. Então, sempre que havia o séquito chegando de Poseidon, sempre Tritão estava à frente. A gente sabe que as representações de Tritão é como se fosse uma figura humana da cintura para cima e da cintura para baixo como um peixe. Essa reprodução ela vai ser bastante encontrada em outros personagens. Eu encontrei, por exemplo, reproduções assim do personagem oceânico, o Nereu, o Proteu, Fósseis e um personagem que eu gosto bastante, que é o Glauco, que eu vou obviamente chegar a comentar sobre ele aqui, porque Glauco faz parte desses personagens marinhos, desse séquito imenso que se esconde debaixo das ondas, né? Então, chega um ponto, inclusive, que Tritão ele passa também a ser representado por tritões. É como se ele acabasse dando nome e origem ou sendo representado por vários, como se fossem os tritões, fazendo uma espécie paralelo com as sereias, que são tradicionalmente associadas àquelas figuras femininas com o corpo humano da cintura para cima e da cintura para baixo, como se fossem peixes, só que as sereias da mitologia grega, elas não tinham essa composição como muitas vezes a gente vê na arte, na pintura, até em alguns desenhos animados. As sereias, elas tinham corpo de pássaro, elas não tinham um corpo duplo com uma parte humana e uma outra parte de peixe. Nós não encontramos isso nas representações, na ideação de como seriam as sereias, tá? Mas no caso de Tritão, ou os tritões, eles são representados com um corpo humano da cintura para cima e um corpo de peixe da cintura para baixo. Tinha um comportamento bastante parecido com o comportamento dos sátiros, em que eles viviam, as reproduções viviam perseguindo as ninfas marinhas. Tá? Então são muito parecidos o comportamento dos tritões com o comportamento dos sátiros ou os faunos, né? Que são figuras agrestes, são figuras das florestas gregas. Tá? Tritão tem uma participação na construção de um personagem que é muito importante na mitologia grega e particularmente para mim, que é uma das minhas divindades preferidas, que é a deusa Atena. Então, não sei se recordam que um dos nomes em que a deusa Atena ela é referida é como a Tritogênia, tá? Na Ilíada é muito citado essa expressão, né? Então ela é a chamada Tritogênia, né? O personagem de Zeus chama ela muito assim. Inclusive foi à beira do lago Tritones que Zeus pariu Atena, né? Ele estava juntamente com Hermes, estavam caminhando ali à beira do lago Tritones,
e foi quando ele teve aquela dor de cabeça do qual aconteceu o nascimento de Atena. Pois bem, alguns mitos dizem que, apesar de Tritão ser um personagem marinho, ele chegava a habitar esse lago Tritones, que ficava na Líbia. Na verdade, esse lago aparentemente secou. As últimas informações que eu li é que dava ele como seco, tá? Ele foi por algum tipo de mudança da geografia ali, ele foi secando, tá? Então é como se ele não existisse mais. Então, ele acabou se relacionando com uma ninfa que habitava naquele lago, chamada exatamente Tritones, tá? E desse relacionamento com essa ninfa desse lago, ele teve 2 filhas. Teve uma filha chamada Atena e teve uma outra filha chamada Palas. Esses relatos são relatos posteriores, tá? Ou são relatos que, como eu disse no começo aqui da nossa gravação, os relatos eles foram colando. E, na verdade, eu acho que um dos grandes trabalhos para nós que estudamos e lemos mitologia grega é nós procurarmos juntar essas peças desse imenso quebra-cabeça, ainda que esse quebra-cabeça ele seja multidimensional. Existem muitas dimensões. E ainda que muitas vezes pode acabar confundindo uma pessoa que esteja começando a ler mitologia grega, na verdade as histórias elas acabam de fato sendo, ainda que em alguns momentos as histórias fiquem emparelhadas ou até mesmo desconexas, não. As peças elas servem para nós juntarmos informações. E como disse também uma vez aqui, eu sempre comento isso, felizmente a mitologia grega ela não teve um texto canônico para engessar os relatos, né? Então a própria multiplicidade de contos que vão chegando às histórias demonstra exatamente a importância que se deu na antiguidade, em que os mitos foram sendo enriquecidos cada vez mais. Pois bem, então esse mito fala de que essas 2 divindades, essas 2 filhas, né, de Tritão e de Tritones, Palas e Atenas, um dia depois de crescidas, elas estavam lutando como treino, estavam se digladiando como treino. E, inadvertidamente, Atena matou a irmã Palas. Atena era a mais velha dessa relação. E ela acabou matando involuntariamente a irmã. E ela ficou... foi uma morte involuntária e ela ficou extremamente magoada, chateada. E era muito comum na antiguidade, quando acontecia situações assim, o nome do morto ser associado ao nome de quem matou, desde que fosse importante. E o interessante é que, por esse motivo, seria uma das formas pelo qual Atena é chamada de Palas Atena. Existem outras explicações para essa questão de Palas Atena. Algumas versões dizem que Atena ela matou um gigante chamado Palas. Mas essa versão que eu encontrei, e ela é uma versão que eu diria que muito bonita, poética, ela acaba, para homenagear a irmã, ela acaba associando o nome da irmã, em primeiro lugar, o nome de Palas Atena, mesmo que a irmã fosse mais nova do que ela. Uma forma de homenagem, uma forma de reconhecimento e da tristeza que o personagem sentiu ao matar inadvertidamente sua irmã naquele exercício de combate. A próxima personagem, que é a Rhode, né, que é uma ninfa, ela tem um surgimento, uma origem bastante complexa. Só que essa personagem, Rhodes, ela tem uma composição, uma construção, como eu disse agora, bem complexa. Então, ela é considerada filha de Poseidon com Anfitrite em uma das tradições. Depois, ou em outro momento, ela é considerada filha de Poseidon com Alia, que é a irmã dos Teuquines, que, paralelamente ao que aconteceu com os Curetes, durante o nascimento, durante o período em que Zeus ficou excluído, então os Curetes, os sacerdotes de Reia, né? Eles ficaram meio que dançando o tempo inteiro para abafar os sons do bebê Zeus. Então aconteceu com os Teuquines, em que Alia era irmã dos Teuquines e essa família ela acabou protegendo Poseidon
de ser encontrado por Cronos, e finalmente há uma origem possível de Rod, em que ela seria filha de Poseidon com uma ninfa, uma oceânida, chamada Polife. Há uma outra tradição que diz ainda que ela seria filha de Apolo e de Anfitrite. É ela que vai dar o nome à ilha de Rhodes. E de algumas outras tradições, é ela que se mata. Ela vai ter, com Hélios, vários filhos. Cércafo, ou Cercafo, Mácar, Atis, Tenages, Triopas e Cândalo. É um personagem, sim, e ela após seu desaparecimento, é ela que vai dar o nome à ilha de Rhodes, ilha essa que teve, foi construída uma das maravilhas do mundo antigo, que era o Colosso de Rhodes, que era o esposo dela, né, que era Hélios, não é Apolo, tá? Era Hélios. E que essa estátua, uma estátua gigantesca, a gente não sabe direito como é que era o formato dessa estátua, mas era um colosso, era um gigante, e que num terremoto ele foi destruído, foi derrubado. Li recentemente, talvez há um ano atrás, que havia uma ideia de uma reconstrução do Colosso de Rhodes, mas confesso que esse tipo de informação acabou passando, eu não vi mais nada sobre isso, tá? A próxima personagem é uma personagem que existem pouquíssimos registros, tá? Então ela é citada, ela se encaixa naquela situação que eu comentei no começo do vídeo, que é a Etusa, né? Em que ela aparece sendo filha de Poseidon com uma Pleiade, que é a Alcione. Encontrei que existe uma planta que chega a ser venenosa, inclusive, que é parente da cicuta, que ela é chamada de Aetusa. Então, há uma referência dela no Pseudo-Apolodoro. Então, no caso da relação dela com ela sendo filha de Poseidon e Alcione, eles tiveram 3 filhos, e ela é um dos 3 filhos. Então, eles tiveram o Irieu, tiveram o Hiperenor e tiveram ela. E os relatos acabam por aí, não existe um mito específico apenas dando ela como filha de Poseidon e de Alcione, ou Alcione, eu prefiro Alcione, tá? A próxima personagem é uma personagem bem interessante, que é pouquíssimo lembrada, não é aquela personagem que eu tinha comentado antes, que é a Cimopoleia. A Cimopoleia, ela é a deusa das tempestades marinhas. Talvez nunca ninguém ou poucas pessoas tenham pensado nisso, né? Inclusive, numa das aberturas que eu fiz usando a inteligência artificial, a abertura que eu pensei foi exatamente a representação da Cimopoleia mediante o que eu havia pensado. Porque quando eu comecei a pesquisar, eu achei tão interessante, tão intenso essa construção, né? Que eu digo, não, eu vou criar esse personagem pela inteligência artificial, né? Então, ela é filha também de Poseidon com Anfitrite. Sim, observem que há mais filhos desse casal do que a gente podia imaginar que seria apenas Tritão. Então, tem mais filhos sendo citados como filhos da relação de Poseidon com Anfitrite. E ela, ela se encaixa. Ela é filha de Poseidon com Anfitrite. A Cimopoleia, ela vai se relacionar e vai casar com um personagem fantástico. Cheguei a fazer citação dele no começo do nosso conteúdo aqui do canal, que é um personagem que eu gosto muito, que é o Briáreo, um dos Hecatônquiros, né? E haviam mais outros 2, que é o Coto e o Giges, né? Eles vão ser pais de duas personagens, uma chama-se a Oeólica, e a outra é uma personagem que geograficamente é bem famosa, que a gente conhece, que é a Etna, que acabou foi transformada num vulcão, que é o vulcão Etna, na Itália, que é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, né? É debaixo do Etna que 2 personagens que foram vencidos pelos olímpicos foram encerrados, foram presos. Um chama-se Encélado e o outro é o maior problema dos deuses, que é o Tifão. Ele seria o mal absoluto, ou o mal quase absoluto que a mitologia grega comenta. Então eles ficaram presos sob o vulcão Etna, e por isso
que existem aquelas erupções que é principalmente o Tifão querendo sair das suas cadeias, tá? Bem, a outra personagem é a Bentezicima. A Bentezicima, ela é uma ninfa marinha. Como a maioria das ninfas no mito, ela não tem um mito próprio, a não ser que essa personagem ela tenha perdido uma importância dentro do mito e ela acabou se transformando ali num personagem menor, ainda que as ninfas tenham uma grande importância dentro da mitologia grega. Mas a Bentezicima, ela é filha também de Poseidon com Anfitrite e ela é a senhora das ondas profundas. Ela é a senhora das águas profundas, perdão. Ela é a senhora das águas profundas, então ela coordena, ela controla, ela comanda as águas profundas, né? Então, ela é irmã de um outro personagem, que eu não vou comentar agora, né? Então, vou chegar lá, que é o Enalos, e ela vai gerar um personagem que é o Eumolpo, do qual futuramente também eu vou fazer referência a ele. Mas a Bentezicima seria essa ninfa, essa responsável, essa personagem que é a Senhora das Águas Profundas, tá? A penúltima personagem que eu vou comentar aqui agora é a Erófila, ou Erofile. Ela já não é filha de Anfitrite com Poseidon, ela é filha de Poseidon com Afrodite, tá? Então, ela vai ser uma divindade marinha. Num certo momento, ela vai ser confundida e as fontes que eu pesquisei dizem que chega um momento em que os mitos acabam, o mito dela e um outro mito que é associado às sibilas, elas vão se confundir. Então se encontra bastante em alguns relatos essa Erófila, ou Erofila, ou Erófila, sendo confundida com uma sibila, que era aquelas sacerdotisas de Apolo. Então, dentro desse relato das sibilas mitológicas, porque existiram sibilas históricas, né? Então, existem relatos históricos de sibilas e existiram sim. No caso aqui, nós estamos, obviamente, dentro de um contexto mitológico, né? Então, havia a Argira, a Eidoteia, a Caliste, a Leucoteia, a Psâmite, a Toosa, a Tritones e seria a Erofila. Assim como as divindades marinhas, todos esses personagens que eu estou trazendo aqui, eles tinham dons de profecia, tá? A gente vai encontrar isso, por exemplo, no caso da Tétis, quando foi aprisionada, era uma das características que os personagens marinhos tinham, né? De se transformar em diversos animais quando eles eram presos, e se você prendesse, você poderia perguntar o que fosse, porque havia uma regra divina de que eles tinham que dizer a verdade para quem conseguisse aprisionar eles, tá? Então, essa é a Erófila, ou Erofile, ou Erófile, a penúltima personagem que a gente vai comentar aqui hoje. E agora, vou fazer uma citação, que é exatamente da última personagem, que é a Despoina. Comentei o nome dela agora, né? E há uma citação aqui de Pausânias. Pausânias foi um dos grandes escritores da antiguidade, tá? Vamos lá. Os arcádios trazem para o santuário os frutos de todas as árvores cultivadas, exceto a romã. À direita, ao sair do templo, há um espelho embutido na parede. Quem se olhar nesse espelho verá seu reflexo muito fraco ou nada, mas as imagens dos deuses e do trono serão vistas com bastante clareza. Subindo um pouco ao lado do templo de Despoina, à direita, fica o salão onde os arcádios celebram os mistérios e sacrificam muitas vítimas a Despoina generosamente. Cada um sacrifica o que possui, mas não cortam a garganta das vítimas, como se faz em outros sacrifícios. Cada um corta um membro do sacrifício, apenas aquele que estiver à mão. Os arcádios veneram Despoina mais do que qualquer outra deusa, declarando-a filha de Poseidon e Deméter. Despoina, senhora,
é o seu sobrenome entre muitos, assim como Core é o sobrenome da filha de Deméter com Zeus. Mas enquanto o verdadeiro sobrenome de Core é Perséfone, como Homero e Panfoso o mencionam em seus poemas, o verdadeiro nome de Despoina eu receio revelar aos não iniciados. Pausânias. Então veja que coisa maravilhosa, ou seja, o nome, porque na verdade a Despoina é o título. O título dessa divindade é conhecido, mas o nome é desconhecido. Então, a Despoina, ela vai ser sempre citada nos textos, você sempre citar ela como Despoina. Encontrei um texto aqui bem curioso que fala sobre os epítetos dela, que vou apenas aqui também comentar rapidamente, porque vai chegar um momento em que eu vou falar, tá? Então, os epítetos aqui são Pótnia, Anassa, Fistiros, ou Fistiros, Perifrônise, Quionidélias, Monarquicos, Panagios e Forielas. Epítetos dessa divindade, chamada Despoina, do qual o nome verdadeiro, o nome real, não foi citado. Isso é muito comum em muitas culturas, em muitas situações da mitologia, em muitas situações religiosas, dos quais os nomes eles eram tidos com muito cuidado. Então, como nós estamos falando aqui de um personagem associado a ritos iniciáticos, então era comum que esse nome não fosse citado para os não iniciados, né? Para os profanos, para que não profanassem o nome da divindade e, consequentemente, até a forma como a divindade era tratada. Bom, então nós estamos encerrando por aqui. Prazer poder trazer esse conteúdo de capítulo 1 para todos aqui do canal Mitologia Grega de A a Z. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. E se você não for inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações e convide pessoas para conhecer o canal Mitologia Grega de A a Z. Então, nós estamos aqui hoje iniciando um conteúdo relacionado à descendência do deus Poseidon, do qual esse conteúdo eu vou citar 120 personagens. Então vai ser muito conteúdo, muita informação, como tem sido a proposta do canal aqui. Deixar um forte abraço a todos e muito em breve, possivelmente na próxima semana, ou no máximo daqui a 15 dias, estarei trazendo a segunda parte, o segundo episódio, o segundo capítulo de mais 8 ou 10 personagens, todos descendentes de Poseidon. Um forte abraço a todos e até breve.